Gostaria primeiro de pedir desculpa por não poder comparecer no nosso encontro de hoje. Aconteceu um imprevisto ontem, meu coordenador de mestrado, ele pediu uma reunião hoje com os bolsistas, então, querendo ou não, eu tive que cancelar essa apresentação ao vivo aqui com vocês, mas eu fiquei também na responsabilidade de gravar um vídeo acerca do texto, né, da Chantal Mouffe, Democracia, Cidadania e a questão do pluralismo. Antes de tudo, eu quero dizer que a Chantal Mouffe é uma autora que vem ganhando o meu coração. Estou brincando, mas é uma autora que eu tenho visto com muito interesse, principalmente porque ela tem uma capacidade de síntese muito grande em trabalhar artigos curtos com um grande conteúdo e com uma complexidade muito forte acerca de temas que são tão caros para a nossa democracia contemporânea. Tá? Primeira questão que eu tenho com a Chantal Mouffe, eu tenho algumas críticas a ela, eu posso colocá-las mais ou menos no final, mas esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque são vários pontos que eu quero passar e a gente precisa situá-la antes da gente tratar especificamente do texto, democracia, cidadania e a questão do pluralismo. Tá? Então, basicamente, a Chantal Mouffe ela é uma autora extremamente renomada hoje no mundo e é muito interessante discutir ela dentro de um cenário em que nós passamos por uma eleição aqui no município de Londrina, a representatividade feminina dentro da Câmara dos Vereadores subiu, mas nós sabemos que isso ainda está muito aquém da necessidade da verificação da realidade. Tá? E é muito interessante porque a Chantal Mouffe ela vai conseguir trabalhar dentro desse texto em um outro texto muito interessante que chama Por um Modelo Agonístico de Democracia, que é um texto que veio lá de 2000, traduzido aqui para nós no Brasil em 2006, ela vai trabalhar essas propostas de democracia, né? Os modelos de democracia. Então, primeiro, quem que é a Chantal Mouffe? A Chantal Mouffe ela é uma cientista política belga e ela vai utilizar de abordagens, para eu situar ela, né, pós-marxistas e pós-estruturalistas. Tá? E ela vai ter uma análise muito especial no que se refere ao discurso, na desconstrução de identidades e narrativas dentro da teoria crítica e dos movimentos sociais. Hoje, a professora Chantal Mouffe ela é professora de teoria política na Universidade de Westminster, ou seja, uma universidade extremamente conceituada lá no Reino Unido. Então, primeiro eu gostaria de tratar, só para fazer uma análise bem breve, de um texto que não foi o texto que a professora passou, que é o Por um Modelo Agonístico de Democracia. Tá? Esse texto é um texto extremamente curto, então quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. Eu tive o contato com a Chantal Mouffe numa disciplina isolada que eu fiz na Federal do Paraná, só que era um outro texto, era um outro capítulo que se chamava O Regresso do Político. E dentro do Regresso do Político, eu já consegui constatar que ela é extremamente influenciada por Carl Schmitt. E, então, além dessa abordagem pós-marxista, abordagem pós-estruturalista, eu acrescentaria também ali uma abordagem específica do Carl Schmitt, principalmente nessa divisão de inimigo, antagonismo e agonismo. Né? Só que a gente vai entender isso mais para frente. Então, a autora ela vai enxergar principais modelos de democracia liberal. E a autora vai reconhecer que, de fato, esses dois modelos que são propostos dentro da democracia liberal, parece que, na verdade, foi a única forma legítima de governo, né? Mas isso será que de fato é um ponto final dentro dessa discussão da democracia? Então, desde o fim da Guerra Fria, com a derrota do modelo soviético, que postulava, dentro dessa visão da autora, uma social-democracia, existia uma prevalência das sociedades liberal-democráticas. Então, esse primeiro texto, que é por um modelo agonístico de democracia, ela vai trabalhar com a ideia de que, e lembre-se que esse texto é de 2000 e foi traduzido aqui em 2006, mas ela já observava dentro desse texto a ascensão, vamos dizer assim, dos grupos de extrema-direita, dos grupos de direita populistas, ou seja, já existia um sinal de desprezo pelas instituições colocadas dentro do nosso Estado democrático. Então, diante disso, a autora ela vai propor uma rediscussão sobre a teoria democrática. Esse é o principal ponto da Chantal Mouffe. Mas, para isso, se faz necessário o entendimento dos dois modelos de democracia liberal que a autora trabalha nesse primeiro texto, que não é objeto de análise
nossa, mas é importante para eu situá-la, né? O que ela chama de democracia agregativa, que na verdade ela não chama, mas é a democracia agregativa, ela aparece a partir de 1947, dentro de um grande autor, que foi o Joseph Schumpeter, que era um economista, salvo melhor juízo, ele também era advogado. Schumpeter, ele teve, apesar de não citar, né, mas um debate muito interessante com Keynes, que o professor José Eduardo Faria coloca muito bem para nós dentro de um livro extremamente interessante para eles, que a gente poderia até também analisar essa discussão entre Schumpeter e Keynes, mas neste modelo do Schumpeter de democracia agregativa, ele postulava um sistema no qual as pessoas teriam a oportunidade de aceitar ou rejeitar seus líderes graças a um processo eleitoral competitivo. Então, imagine, esse modelo de democracia agregativa ele é extremamente presente aqui na nossa sociedade brasileira. Então, essa perspectiva schumpeteriana, ela vai adotar uma abordagem puramente instrumentalista. Ou seja, a democracia tem seu papel reduzido a procedimentos para o tratamento, por exemplo, de pluralismos de grupos de interesse com a formação de partidos políticos. Então, os partidos políticos passam a representar essa ideia de pluralismo. Isso será um problema para Chantal. Vamos avançar aqui. Então, esse é o primeiro modelo de democracia liberal que está colocada dentro das sociedades, né? E o segundo é o que nós chamamos de democracia deliberativa. A democracia deliberativa vai ser um procedimento, na verdade, em que uma sociedade democrática deve ter as suas decisões baseadas num processo de deliberação entre indivíduos livres e iguais. E a pretensão da democracia deliberativa, lembrando que a gente está fazendo um recorte aqui na visão da Chantal Mouffe, seria a possibilidade, graças à existência de procedimentos adequados de deliberação, alcançar formas de acordo. Ou seja, dentro de uma racionalidade estabelecida entre os indivíduos da sociedade, nós buscaríamos um consenso que daria uma validade, que daria uma legitimidade democrática para as decisões, beleza? Então, basicamente, o modelo de democracia deliberativa seria um arranjo procedimental dos sistemas sociais e políticos que é capaz de ligar o exercício do poder ao livre exercício da razão. Ou seja, existe uma ponte e essa ponte será estabelecida dentro do consenso. Ou seja, ligar o exercício do poder ao livre exercício da razão por meio do consenso. E existem duas escolas na visão da autora. Aliás, nós sabemos que a democracia deliberativa perpassa alguns autores, mas ela coloca duas principais escolas. A escola do John Rawls e a escola do Habermas, em que ambas escolas possuem pontos comuns e distinções entre esses dois autores, mas ela, independentemente de qual autor que ela vai colocar, ela vai fazer crítica a essas duas teorias, tá? Mas tem um ponto de concordância da Mouffe com Rawls e com Habermas. Qual que seria esse ponto de concordância? Que, de fato, se faz necessária uma nova construção do conceito de democracia liberal. Então, precisamos de um novo conceito de democracia liberal, mas qual que será este conceito? E ali ela vai propor o seu modelo. Mas, só para eu passar aqui algumas críticas, e a gente vai enfrentar isso um pouco mais para frente, mas para a autora, essa visão deliberativa acaba sendo um pouco cega, podemos dizer assim. Ou seja, ela não vai enxergar ali a dimensão do antagonismo, da divergência e da impossibilidade da sua extinção face a essa sociedade que nós temos, que é uma sociedade extremamente plural, que o pluralismo de valores está presente de forma veemente dentro da nossa sociedade. Então, vamos dizer assim que os modelos de democracia deliberativa parecem que tampam os olhos para não verificar o pluralismo dentro dessa sociedade, o pluralismo de valor. E aqui tem uma frase muito interessante que ela coloca, que é o seguinte, ó, o caráter democrático de uma sociedade só pode ser dado na hipótese em que nenhum ator social limitado possa atribuir-se à representação da totalidade ou pretenda ter controle absoluto sobre a sua função. Então, o que ela está querendo trazer aqui para nós? Que o pluralismo ele é essencial para a democracia. E ali a autora vai propor o que ela denomina de pluralismo agonístico. E o pluralismo agonístico, que é o modelo proposto por ela, vai ser uma alternativa aos modelos tradicionais das democracias liberais, ou seja, do modelo schumpeteriano, que é o agregativo, e do modelo deliberativo, baseado ali nos dois autores, Rawls e Habermas. E a democracia, cidadania
e a questão do pluralismo, que é esse texto específico que a autora está querendo trabalhar aqui para nós, que a professora mandou para a gente, eu vou fazer vou interromper aqui rapidinho porque estão me ligando e eu já retomo, só um minuto. Então agora a gente vai entrar no texto que a professora encaminhou para a gente, que é Democracia, Cidadania e a questão do pluralismo. E esse texto ele foi traduzido ali em 2003, então provavelmente esse texto é anterior ao primeiro texto que eu estava fazendo menção, mas ele acaba passando também por vários pontos que já foram comentados e por isso que eu quis fazer essa introdução inaugural sobre a Chantal Mouffe. Primeiro ponto do texto, ela vai colocar para nós o que é uma sociedade democrática. E ela vai apresentar aqui duas questões primordiais para a gente começar a trabalhar a questão da democracia. Será que uma sociedade democrática é uma sociedade pacificada, uma sociedade harmoniosa, onde as divergências básicas foram superadas e onde se estabeleceu uma possibilidade de um consenso imposto a partir de uma interpretação única dos valores comuns? E a segunda pergunta que ela coloca é: será que essa sociedade democrática é uma sociedade em que tem uma esfera pública vibrante, onde muitas visões, que são visões conflitantes, podem se expressar e onde existe uma possibilidade de escolha entre projetos alternativos legítimos? Enfim. Então, ela coloca essas duas primeiras questões para problematizar o ponto que ela vai trabalhar com a gente, lembrando que o problema dela é essa democracia liberal e a possibilidade de um novo modelo que abranja essa pluralidade, beleza? Então, a autora, ela vai trabalhar todo o seu trabalho, esse texto, dentro dessa segunda visão, ou seja, tendo em vista que a primeira visão vai gerar um equívoco em perceber uma boa sociedade, e dentro dessa boa sociedade os antagonismos seriam erradicados e onde existiria ali um modelo adversarial de política que se teria tornado obsoleto. Então, para a autora, essa primeira visão de uma sociedade pacífica e harmoniosa, um pouco Durkheim, vamos dizer assim, é algo que não cabe dentro das nossas sociedades contemporâneas. Então, para a autora, vai existir uma insuficiência dentro dessa primeira visão como uma possibilidade de captar ali as diferentes formas de antagonismos que acabam emergendo dentro desse mundo, que é um mundo, lembrando sempre, ela vai colocar isso dentro desse texto, um mundo globalizado. Então, existe um novo modelo, que é o modelo proposto por ela, que é o pluralismo agonístico. Então, qual que é o diagnóstico da autora dentro desse texto? Que existe um colapso do comunismo que abriu caminho para uma explosão de conflitos étnicos, religiosos e nacionalistas que muitos liberais não podem compreender. Então, dentro disso, os liberais eles acabam enxergando, dentro da visão da autora, que esses antagonismos eles são pertencentes a uma área que passa ali a um tempo pré-moderno, quando as paixões, lembrando que a ideia de racionalidade é muito cara para esses modelos liberais, não tinham ainda sido eliminadas pelo, aspas, doce comércio dentro da visão da autora e foram substituídos pelo domínio racional dos interesses e pela generalização das identidades pós-convencionais. Lembrando então, o pós-convencionalismo, o André sabe muito melhor do que eu para explicar esse termo, mas é uma análise dentro da ideia coberiana, ou seja, essa possibilidade de uma sociedade pós-convencional em que o racionalismo iria prevalecer e que a emoção seria deixada, podemos dizer assim, um pouco de lado. Então, dentro desse primeiro modelo, eu já consigo enxergar uma crítica ao modelo habermasiano e ela vai falar para nós que existe uma grande dificuldade desses pensadores liberais em compreender essa proliferação atual dos particularismos e a emergência dos antagonismos. Só que a crítica da autora não vai parar por aí. Ela vai falar para nós que os atores políticos são encarados como indivíduos racionais, orientados apenas por interesses racionais e atuando dentro da melhor, nos casos, sobre coações da moralidade. Então, nós somos racionais, os agentes políticos são agentes racionais e eles atuam, no máximo, sob a coação da moralidade. Pois bem, nessa visão desse modelo de democracia liberal que a autora está criticando, ela vai falar para nós que essas paixões, aliás, melhor dizendo, que as paixões, lembrando que ela é uma autora que a gente pode colocá-la dentro do pós-estruturalismo,
que, na verdade, as paixões são apagadas dentro do campo da política e as paixões são reduzidas ao campo neutro dos jogos de interesse. Então, a política se torna neutra. Então, existe uma profunda transformação que atualmente acontece como uma consequência dentro do processo de globalização, e essa profunda transformação requer uma compreensão adequada das construções de identidades políticas coletivas e das formas possíveis, de emergência do antagonismo numa variedade de relações sociais. Então a autora já está conseguindo diagnosticar a patologia social que ela está colocando. Então, para a autora, é fundamental entender que o político não é algo que tem um lugar específico e determinado dentro da sociedade. Então o político não tem um espaço e tempo determinado dentro da sociedade. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que todas as relações sociais, independentemente de quais sejam, podem sim se tornar o locus dos antagonismos políticos. Então, essa é a crítica que a autora faz, beleza? Mas ela não vai parar por aí. Então, apesar de eu não conseguir enxergar, e aqui está uma crítica que eu faço a ela, uma teoria normativa democrática, ela vai propor ali um prognóstico. Então, ela fez o diagnóstico e ela tem um movimento de prognóstico, então eu acabo enxergando a Chantal Mouffe também pertencente dentro dessa metodologia da teoria crítica, tá? Então, qual que é o prognóstico da Mouffe? É de reconhecer a dimensão do poder e antagonismos e trabalhar o seu caráter inerradicável. Então ela traz esse termo muito importante, um caráter inerradicável dos antagonismos com a dimensão de poder, beleza? Então, para Mouffe, existe uma necessidade de uma esfera pública de onde o poder e o antagonismo teriam sido eliminados e onde existe um consenso racional que teria sido realizado. Ou seja, esse modelo dominante de política democrática vai acabar negando qualquer dimensão e o papel crucial da formação das identidades coletivas. Ou seja, esse modelo posto tenta neutralizar os antagonismos, tentam afastar esses antagonismos e tentam estabelecer um consenso racional. Mas a autora ela vai defender que não é possível uma emancipação total, mas apenas parcial dentro da sociedade. Então o que isso significa? Que a nossa sociedade democrática ela não poderia mais ser concebida como uma sociedade que teria realizado o sonho de uma perfeita harmonia ou de uma perfeita transparência. Isso não é possível dentro da visão da autora. Essa emancipação não vai ser total, essa emancipação vai ser parcial. Então, qualquer objetividade social que é construída através de atos de poder é definitivamente política. E dentro disso, ela tem que mostrar os traços de exclusão que governam essa construção dentro dessa objetividade social. Então, o poder, ele não pode, aliás, ele não deve, ele não deveria ser concebido como uma relação externa que vai acontecer entre duas identidades pré-constituídas. Então, essa forma de poder concebido como uma relação externa de duas identidades pré-constituídas não deveria prevalecer. Mas, na verdade, o poder deveria ser um constituinte das próprias identidades. O que eu estou querendo dizer aqui? Vou tentar traduzir de uma melhor forma. A prática política, para Mouffe, numa sociedade democrática, não vai consistir na defesa dos direitos de identidades pré-constituídas, mas antes na própria constituição dessas identidades, num terreno precário e sempre vulnerável. Então, o que a autora está querendo defender aqui é um deslocamento das relações tradicionais entre democracia e o próprio poder. E aqui ela vai para a teoria habermasiana, Então, quando ela fala, ela faz outras críticas ao Habermas, mas ela fala, quanto mais democrática uma sociedade, menos poder seria constitutivo das relações sociais. E a autora vai olhar para essa frase do Habermas e vai criticar, porque ela vai falar para nós que se nós aceitarmos que as relações de poder são relações constitutivas do social, então a nossa questão principal da política democrática não é como eliminar o poder, mas sim como construir as formas de poder compatíveis com os valores democráticos. Então, a autora vai propor para nós o seguinte: quando se admite a existência de relações de poder e a necessidade de transformá-las,
enquanto se renuncia à ilusão de que poderíamos nos livrar completamente do poder, existe uma especificidade do processo de democracia radical e plural. Então a autora está propondo para nós uma ideia de democracia radical baseada na pluralidade, ou seja, na admissão da existência de relações de poder e a necessidade de transformação dessas relações. Então, esse é o projeto da Chantal Mouffe. E existe um outro ponto que é a nossa chamada desuniversalização dos sujeitos políticos. Ou seja, a autora ela vai tentar romper com as formas de essencialismo. Por quê? Porque ela vai buscar afastar a ênfase exclusiva acerca da heterogeneidade e a incomensurabilidade. O que a autora está querendo dizer aqui? Que regras que nos impedem de reconhecer como certas diferenças são construídas como relações de subordinação e, como relação de subordinação, deveriam ser consequentemente desafiadas por uma política democrática e radical. Então, essa ideia de heterogeneidade e incomensurabilidade deveriam ser desafiadas por esse modelo de democracia radical e plural. Pois bem, então feito esse recorte, né, das críticas que a autora faz acerca dos modelos de democracia liberais, nós podemos entrar aqui no modelo agonístico de democracia. Num primeiro momento, a autora vai diferenciar o político e a política. Então, o político ele vai se referir à dimensão do antagonismo, e essa dimensão do antagonismo, na verdade, ela vai ser inerente a todas as sociedades humanas. Esses antagonismos, na verdade, ou o próprio antagonismo, ele pode sim assumir formas muito diferentes e pode emergir também em relações sociais diversas. Por outro lado, a política, ou seja, dentro dessa diferenciação entre político e política, a política vai se referir ao conjunto de práticas, discursos e instituições que procuram estabelecer uma certa ordem e buscam também organizar a coexistência humana em condições que são sempre potencialmente conflituosas, porque são afetadas pela dimensão do político. Então, graças ao político existe uma dimensão conflituosa e essa dimensão conflituosa tenta ser mediada pela política. Então, vai existir a necessidade de entender a política como uma possibilidade de domar a hostilidade e neutralizar os antagonismos que existem nas relações humanas. Que nós podemos posicionar a questão fundamental para a própria política democrática. Então, essa questão, dentro da visão racionalista, né, fazendo mais uma crítica aos racionalistas, né, não é como chegar a um consenso racional alcançado sem exclusão, mas esse consenso racional alcançado sem exclusão dentro de algumas propostas racionalistas, ele é um modelo falho. Por quê? Porque, de fato, não vai existir essa possibilidade. A partir do momento em que se coloque qualquer motivo de deliberação consensual, essa deliberação por si só excluirá algum grupo ou algum indivíduo. Então existe uma impossibilidade prática acerca dessas questões deliberativas. Tá? Então a política, na verdade, dentro dessa construção conceitual, ela visa, melhor dizendo, a criação de uma unidade dentro de um contexto de conflito para a autora. E, além de um conflito de diversidade, ou seja, do conflito e do plural. E a política vai estar sempre preocupada com a criação de um nós pela determinação de um eles. Então, a inovação da política democrática para a autora não será uma superação da distinção nós/eles, mas sim uma maneira diferente de estabelecer essa distinção. Então aqui nós temos um ponto muito interessante para a autora, porque ela vai chegar para nós e vai falar que o problema fundamental será como operar essa discriminação nós/eles numa forma compatível com essa democracia extremamente plural. Porque imaginemos que nós estamos dentro de uma sociedade complexa e essa sociedade complexa precisa de uma operabilidade acerca dessa superação de discriminação nós/eles. Então, a autora vai falar para nós que acordos são sim possíveis,
mas deveriam ser vistos como reveses numa forma compatível, aliás, melhor dizendo, como os reveses temporários, ou seja, num determinado tempo, numa confrontação em curso. Ou seja, é possível consenso? É possível, mas o consenso será temporário dentro de um processo em que existe uma confrontação ocorrendo. Mas é interessante porque aí também eu não sei, para mim eu acho que essa visão não é uma visão que é propriamente do Habermas. O Habermas ele trabalha bem essa ideia do consenso ser algo temporário, enfim. Então, enfim, vou avançar aqui. A autora, além disso, ela vai. É muito interessante, porque ela vai fazendo sempre essa distinção, né? Aliás, ela sempre vai trabalhando com distinção, dois polos. E a autora, em um determinado momento do texto, ela vai encarar uma outra distinção importante que se refere às relações políticas. Dentro das relações políticas, existirá a ideia de antagonismo entre inimigos, e por isso que eu falo que eu vejo a presença da influência do Carl Schmitt, e a segunda possibilidade, a outra dimensão dentro das relações políticas, é o agonismo entre adversários. Então, para a autora, o objetivo da política democrática, na verdade, é transformar o antagonismo em agonismo. Entenderam? Então, transformar o antagonismo em agonismo. E isso vai gerar consequências importantes para todo modo que nós encaramos a política. Então, de uma forma oposta ao modelo de democracia deliberativa, o modelo proposto, melhor dizendo, pela autora, vai asseverar para nós que a primeira tarefa da política democrática não é eliminar as paixões e nem relegá-las à esfera privada, para tornar possível esse consenso racional entre os indivíduos da sociedade. Então, olha aqui, é muito forte isso. Então, para a autora, a tarefa primária da política é não afastar as emoções, as paixões, mas sim, as paixões precisam estar dentro do processo democrático. Então, o consenso racional, por si só, é algo inviável. Então, se faz necessário, dentro dessa democracia liberal, mobilizar aquelas paixões em direção à promoção do desígnio democrático. Então, as paixões precisam estar vinculadas para caminhar para a democracia. E a confrontação agonística, a autora vai falar assim, algumas pessoas podem dizer que isso é um modelo que vai esgotar a democracia, vai acabar com a democracia, vai romper com a democracia, mas ela vai falar para nós que a confrontação agonística, na verdade, é uma condição dentro da própria democracia. Então, e aqui mais uma visão crítica dela, quando nós enxergarmos que todo o consenso existe como um resultado temporário de uma hegemonia provisória, ou seja, de uma hegemonia temporária e de um grupo que vai ser dentro desse espaço determinado, com uma estabilização de poder que sempre vai vincular alguma forma de exclusão. Então, dentro do consenso, para a autora, vai existir uma forma de exclusão dentro de uma hegemonia provisória estabelecida. Então, quando nós enxergarmos isso, essa esfera pública que está sendo problemática dentro da democracia deliberativa, nós entenderemos e nós encararemos a natureza de uma esfera pública democrática de um modo diferente do que está posto. Então, a especificidade da democracia moderna, para a autora, vai repousar no reconhecimento e na legitimação do conflito e na recusa de suprimir essa distinção entre os indivíduos pela imposição de uma ordem autoritária. Então, para a autora, a democracia pluralista vai demandar sim um certo consenso, é necessário um certo consenso, mas esse certo consenso vai dizer respeito apenas aos princípios éticos políticos constitutivos dessa sociedade democrática. E aqui aparece um outro termo interessante no texto da autora, que é o que nós podemos chamar de consenso conflitual. Ou seja, uma necessidade que essa democracia pluralista tem de oportunizar o dissenso e instituições que promovam essa possibilidade através dos quais esses consensos possam se manifestar. Para a gente avançar dentro ainda do texto da autora,
para se conceber essa democracia moderna como uma forma de um pluralismo agonístico, nós teremos consequências extremamente interessantes para a política e não para o político. Então, para a política, nós teremos aspectos relevantes dessa mudança estrutural. Então, para a autora, eu estou falando muito para a autora, né, mas é bom colocar, porque o pluralismo agonístico, melhor dizendo, vai exigir uma criação de identidades coletivas em torno de posições claramente diferenciadas, assim como a possibilidade dessas posições dar escolhas entre alternativas reais, ou seja, não alternativas fora do contexto possível. Então, dentro dessa visão, aqui vai existir uma função muito interessante dessa diferenciação entre esquerda e direita. Por quê? Porque essa diferenciação, eu entendo na visão do agonismo, né? Esquerda e direita, é uma ideia contrapondo-se a outra. Para a autora, essa ideia de esquerda e direita, ela é fundamental para a sociedade, porque essa oposição é a maneira mais tranquila de você conseguir traduzir o conflito legítimo e vai tornar a forma desse conflito legítimo institucionalizada. Então, a função dessa distinção entre esquerda e direita está na oposição e a maneira pela qual esse conflito se torna institucionalizado. Se esse agonismo entre direita e esquerda não existir, ou se existir através de um déficit, um modelo débil, dentro das palavras da autora, o processo de transformação do agonismo de antagonismo em agonismo será obstruído. Então, se nós estivermos dentro de uma sociedade em que a gente não consegue enxergar bem os espectros políticos, nós teremos um grande problema. Por quê? Porque isso vai dar consequências terríveis para a democracia. Então, para a autora, quando ela vai falar isso daí, ela vai falar que tem muita gente, e olha que esse texto é de 2000, né? Mas ela vai falar que muita gente fala o fim da política, os discursos sobre o fim da política, a criminalização da política, essa necessidade de ir além da esquerda e da direita. Quem nunca ouviu, você é de esquerda ou de direita? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou para frente. Essas ideias, dentro do que a autora está querendo construir aqui, na verdade, ou seja, essa terceira via, o para frente, devem ser repelidos dentro da sociedade. Então é um ponto muito interessante do texto dela, porque ela vai falar que se não tiver esse posicionamento claro para a sociedade entre direita e esquerda, a gente não vai conseguir trabalhar o fortalecimento da própria democracia. Para a autora, esses discursos de uma terceira via, novamente, dentro desse exemplo que eu trouxe para frente, vai gerar ali discursos que vai apontar para uma certa obscuridade entre as fronteiras entre a direita e a esquerda. E essas fronteiras, essa linha, vamos dizer assim, que deveria ser bem fácil de se enxergar, nós temos presenciado nas sociedades ocidentais uma dificuldade muito grande de se enxergar essa fronteira. Então, ela vai propor uma necessidade de uma colocação muito forte desses dois polos antagônicos. E na opinião dela, uma das mais claras manifestações da fraqueza dessa esfera pública vai se trabalhar ali no crescente sucesso dos partidos de direita populistas. Então, quando as paixões não podem ser mobilizadas pelos partidos democráticos, porque esses partidos privilegiam ali um consenso ao centro, essas paixões elas tendem a encontrar outras saídas. Então, se você não consegue manifestar essas paixões dentro dessa institucionalização por meio dos partidos políticos, existirá ali uma saída dessas paixões para outros meios. Então vai existir uma diversidade de movimentos fundamentalistas que se voltam para demandas particularistas, individualistas, questões extremamente morais, mas uma moralidade não negociável, ou em partidos
populistas anti-establishment. Então, é muito interessante esse ponto da autora. Muito interessante. Eu acho que vale uma discussão muito grande acerca disso. Porque se nós temos uma institucionalização em que as paixões não podem ser manifestadas, essas paixões serão manifestadas de alguma forma. E essa forma tende a transbordar as próprias instituições. E aí sim surgem grupos fundamentalistas, surge uma direita populista, surge discursos de ódio, etc. Então, a ausência de uma vida democrática dinâmica, com uma real confrontação de identidades políticas democráticas, vai acabar preparando o terreno para outras formas de identificação de natureza étnica, religiosa ou nacionalista. É muito legal esse ponto, eu acho muito interessante esse ponto. Então, a autora vai falar para nós que vai existir uma necessidade de se restabelecer uma centralidade da política, e isso vai exigir um desenho das novas fronteiras políticas e para dar um real impulso à democracia. E ela vai tentar propor ali, oferecer alternativas ao neoliberalismo. E aqui ela começa a tratar dentro acho que, vamos dizer assim, é o terceiro tópico e o quarto tópico, que é essa questão do globalismo, podemos dizer assim, desse mundo globalizado, bem como a questão do neoliberalismo. Então, a autora vai falar para nós que vai existir um mantra da globalização, e esse mantra ele vai ser invocado para justificar o status quo que está posto dentro da sociedade contemporânea e para reforçar o poder das grandes corporações transnacionais. Então, essas corporações transnacionais, que têm um PIB, aliás, que têm um financeiro anual, um balanço anual maior do que um PIB de inúmeros países, adquiriram um tipo de extraterritorialidade e essas grandes corporações conseguiram se emancipar do poder político e vai acabar aparecendo como o locus real da supremacia contemporânea. Aqui vem a frase do Foucault, que a política se torna fiadora da economia. Então, na verdade, o locus real da supremacia hoje não é o Estado-nação, mas são essas grandes corporações transnacionais. E a autora vai oferecer uma alternativa para o neoliberalismo, mas essa alternativa não pode ser um simples retorno à social-democracia keynesiana. Então é legal porque aqui a gente trabalhou Schumpeter e agora nós estamos trabalhando Keynes, Então, para a autora, essa social-democracia keynesiana possui uma série de limites, então não pode ser esse um modelo que vai dar uma resposta a esse neoliberalismo. Então será necessário um novo modelo e uma maior abrangência desse novo modelo que leve em conta uma multiplicidade das relações sociais nas quais a desigualdade existe e essa desigualdade deve ser o principal objetivo de desafio dentro desse novo modelo. Então, vai existir, por exemplo, uma necessidade, uma emergência, de uma ascensão de novos movimentos sociais. E aqui existe um apelo dentro do texto da autora de uma ideia, de uma forma política pós-social-democrata. Então, ela vai indicar para essa pós-social-democracia, mas numa condição de que essa pós-social-democracia não pode retroceder na esteira da social-democracia keynesiana. E para a gente finalizar o nosso estudo aqui no texto da Chantal Mouffe, ela vai trabalhar no último capítulo acerca de uma ordem mundial multipolar, e aqui é muito interessante, que é um ponto também de controvérsias gigantescas, que ela vai trazer a natureza de uma ordem mundial democrática, ou seja, a reflexão de uma natureza de uma ordem mundial democrática. E ela vai falar novamente que existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o que se chama de democracia cosmopolita, em que existe uma cidadania cosmopolita. Isso é um conceito que a gente já trabalhou dentro do nosso curso, a paz perpétua de Kant, etc. Enfim, a própria versão do Habermas é muito nesse sentido, que são resultantes de uma universalização da interpretação ocidental dos valores democráticos e da implementação dessa versão ocidental de direitos humanos em um nível mundial. Ou seja, se pega esses valores ocidentais e se transforma
se tenta mudar ali o restante do globo. A forma de vida ocidental, dentro dessa visão da cidadania cosmopolita, seria a melhor forma em que caminharia para um progresso moral e vai exigir a implementação dessa forma em todo o mundo. Ou seja, existe um universalismo liberal que vai impor as suas instituições para o resto do mundo, com o argumento de que essas instituições são as únicas racionais e legítimas dentro do processo democrático. E aqui ela vai começar a criticar vários autores também. Ela critica Ulrich Beck, da sociedade de risco e o seu pacifismo legal. Ela critica os neocantianos e essa ideia de uma república mundial. E aqui ela vai propor a segunda possibilidade. Ou seja, ela vai chegar a esse modelo falho de democracia cosmopolita, ou seja, dentro dessa visão de uma concepção, aliás, nessa concepção em que o ocidental tem que ser levado para todo mundo, e ela vai propor uma concepção que reconheça o pluralismo de valores no seu forte sentido weberiano ou nietzschiano, com todas as suas implicações para a política. Então, é nítido que essa oposição do consenso, por mais que a gente saiba que o pé do Habermas é em Weber, mas ela está falando assim, a gente precisa retomar essa ideia de uma sociedade não organizada, não ordenada, contrapondo-se à visão do Durkheim. Então a gente precisa tomar esse pluralismo weberiano, só que de fato. Então o que a autora está propondo aqui é ouvir aqueles que nos avisam sobre os perigos implicados nessas ilusões desse discurso universalista globalista, que vai conceber o progresso humano como estabelecimento de uma unidade mundial baseada numa aceitação global dessa definição que o Ocidente traz de direitos humanos e do sonho de uma unificação do mundo pela conquista da transcendência do político, do conflito e da negatividade. Então, a autora ela vai acreditar na ideia de uma ordem mundial pluralística. E essa ordem mundial pluralística, ela vai tentar incorporar uma concepção ocidental de democracia considerada como, aliás, ela vai tentar se opor a essa ideia de uma concepção ocidental de democracia considerada como a única forma legítima ali em sociedades que são sociedades recalcitrantes. E essa forma de se tentar impor a democracia ocidental nesses países, vem gerado ali inúmeras manifestações de não aceitação dessa concepção e gera, ao invés de agonismo, essa ideia de antagonismo, ou seja, o inimigo da civilização. Então, ela defende que deve existir o reconhecimento de uma legitimidade e de uma pluralidade das formas de sociedade. E ela traz para nós um novo modelo, de uma ordem mundial que não vai eliminar o conflito. Mas esse conflito, na visão da Chantal Mouffe, é menos provável de tomar formas antagonísticas dentro de um mundo que não permite o pluralismo. E a paz, dentro do modelo da Chantal Mouffe, teria mais chances de ser assegurada e durar quando algum tipo de equilíbrio é alcançado entre unidades regionais do que pela imposição de uma ordem por um único hiperpoder. Então, por isso, faz-se necessária uma ordem mundial multipolar. Basicamente é esse o texto da Chantal Mouffe. Ficou um vídeo longo, mas eu quis trazer aqui vários aspectos da autora. Espero que tenha sido útil e espero que eu tenha conseguido entregar para vocês essa ideia de democracia para Mouffe, que é uma democracia agonística baseada numa democracia radical e plural. Beleza? São vários pontos de discussão, espero que vocês consigam aí trabalhar bem e um forte abraço, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Até mais!